noite. Estamos aqui já para dar início ao nosso story de hoje, que tem um tema interessantíssimo, todo mundo querendo saber sobre esse tema, né? Hoje, novamente, estamos aí com o professor Eric, que vai estar entrando daqui a pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre o tema dinheiro, né? O professor Eric vai falar com a gente aí à luz da quântica, né? Por que fazemos os ciclos de autossabotagem, de fracasso financeiro. E a gente vai falar mesmo nesse sentido das crenças, né, e daquilo que trava a todos nós aí no nosso inconsciente coletivo, né, que trazemos de nossas culturas, nossas famílias, nos trava para ter uma vida financeira de sucesso. Bom, eu aprendi muito sobre isso no ano passado, muito mesmo, e estou num caminho, né, de aprendizado maravilhoso e libertação de muitas crenças. Então, hoje nós estamos com o professor Eric, que vai entrar conosco aí daqui a pouquinho. Já pediu começar a falar sobre os ciclos de fracassos financeiros, né? Bom, pessoal, para quem está aí com a gente, já faz parte do grupo Transforma a Sua Vida, né? Seja bem-vindo, professor Eric. Boa noite, tudo bem? Boa noite aí, tudo bem? Tudo bem. Bom, estou aqui explicando para o pessoal que está entrando, né? O nosso tema de hoje é um tema muito procurado, muito importante. O pessoal tem procurado muito no privado, né? Sobre esse tema, que é os ciclos de fracasso financeiro, né? Vamos falar sobre isso, por que que eles existem hoje, né? E quais são as possíveis causas, né? E como que isso acontece, como que esse processo acontece, né? Esses ciclos de autossabotagem financeira, né? E também como sair disso, né? Como resolver isso. Renata, boa noite, que legal. A Renata já faz parte do time aí da TQA, né? Já tem várias pessoas que entraram aqui, que já fizeram a sessão individual com o professor Eric da Terapia Quântica Aplicada. Alguns já estão no nosso projeto Transforme a Sua Vida, que é uma união do coaching com a Terapia Quântica Aplicada. Pessoal, apresentando o professor Eric, a terapia quântica aplicada foi criada por ele, tá? Ele é o criador dessa terapia, junto com uma equipe, né? Alguns amigos colaboraram com ele nessa criação. E é uma terapia energética, tá? Uma terapia quântica, né? Que no final ele vai falar um pouco pra gente como que é feita essa terapia, como que é a aplicação dessa terapia, né? Então nós criamos um programa juntos, tá? Onde as pessoas passam pela sessão, né, da terapia quântica aplicada, desprogramando, reprogramando algumas coisas no seu inconsciente, energeticamente, e depois as pessoas passam por algumas sessões de coaching comigo, né? Mas nós temos o grupo que é gratuito, tá? Esse programa é um programa pago, a gente solta umas ofertas aí de vez em quando, né, professora Erika, algumas turmas, mas a gente tem os grupos, estamos com 6 grupos abertos que são gratuitos, onde nós postamos lá vídeos, né, as lives, colocamos algumas dicas práticas. Pessoal, né, colocamos dicas práticas lá e eu vejo, assim, professora Érica, a resistência das pessoas a fazerem o que tem que ser feito, sabe? É engraçado, eu coloquei as frases lá, aí tem gente que vai no privado e fala assim, eu falei, pessoal, repete as frases todos os dias, porque a gente já tem uma resistência no inconsciente, né? No nosso inconsciente, como eu tenho aprendido com o professor Eric. Aí a pessoa já tem uma resistência no inconsciente dela que vai levar um tempo para ela desfazer isso. Aí, conscientemente, ela escolhe não ter atitudes para resolver, né, suas questões internas e mesmo que seja progressivamente, a gente colocou lá no grupo frases a serem repetidas gratuitamente, né? Se você é do grupo, está aí ouvindo, frases que destravam a médio e longo prazo
um monte de crenças que abrem caminhos na mente, comprovados cientificamente, né? Feitos testes, amostras, abrem caminhos na mente para a pessoa conseguir pensar de forma diferente, abrir o leque de possibilidade de resolução de problemas, né? De pensar diferente, ver as coisas de forma diferente, ou seja, né? Conseguir realmente modificar pensamento, comportamento e, enfim, modificar os resultados na própria vida. Então, pessoal, lá no grupo, eu vejo isso, né? Um grupo de 200 pessoas, quando nós abrimos o grupo, apenas 5, 6, 7 no máximo estão fazendo as atividades que nós estamos pedindo. Cada grupo que nós estamos lá, com 6 grupos, tem 200 pessoas, né? E as pessoas não praticam, elas não fazem, né? Então, uma coisa que eu tenho percebido é assim, é, realmente está faltando uma expansão de consciência mínima ao ponto de ir para a ação mínima que as pessoas precisam ir para buscar sua transformação. Porque, gente, eu falo por mim, né, professor Eric? Eu sou uma pessoa que busco muito. Tem 5 anos na minha vida que o povo fala assim, faz isso eu faço, faz aquilo eu faço, lê aquilo eu faço, eu vou atrás. E ainda assim, eu tenho um monte de coisas a serem tratadas, um monte de resistências internas. Agora, imagina você que não abre um livro que a gente indica para ler, que não, sabe, repete as frases lá que indicamos, não faz os exercícios que indicamos. Então, o que acontece? Não dá nem espaço para expandir a consciência para ter uma transformação, né? Então, começa daí, né? Uma resistência muito forte declarada, né? Porque a pessoa não pratica nada. E, por outro lado, estou super feliz com as pessoas que estão praticando. Muitas pessoas estão praticando e me procuram no privado lá do nosso grupo, fala, Thalita, minha vida está sendo transformada desde o dia que eu entrei nesse grupo, né? Então, isso é maravilhoso, porque elas estão praticando, elas estão mudando a consciência, expandindo a consciência, e esse feedback para a gente faz valer muito a pena. Bom, pessoal, o tema de hoje é ciclos, né, de autossabotagem, de fracasso financeiro, né? Às vezes nem chega a ter autossabotagem, porque tem pessoas que nunca saem de uma situação de miséria grande, pobreza grande, e outras já entra alguma receita na vida dela, algum dinheiro de vez em quando, mas ela não consegue fazer esse dinheiro multiplicar, né? Esse dinheiro vai embora muito rápido. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, né? No ano passado eu tive um aprendizado muito forte sobre essa questão do dinheiro. Professor Eric, vamos começar a falar quais são as causas, né? Dessas travas em relação a prosperar, né? Tanto a fazer dinheiro quanto algumas pessoas elas até fazem, mas elas não conseguem segurar, não conseguem administrar, né? Ficam muito confusas na administração financeira e se perdem. Quais são as causas? Então, eu vou começar a falar um pouquinho do que está antes das causas da sabotagem, ok? Então a gente começa esse papo da questão financeira, vamos falar um pouquinho de alquimia, né? O que é alquimia? A alquimia, ela foi desenvolvida a partir de alguns estudiosos, algumas pessoas que eram bastante visionárias, né? E eles estudaram o funcionamento do universo, tá? Na maioria das vezes as pessoas pensam que a alquimia tem a ver com transmutar chumbo em ouro, transmutar metal pouco valioso com metal valioso. Isso não tem nada a ver. A alquimia tem a ver com o ser humano na sua essência, na sua consciência. Então tudo começa a partir do momento da nossa concepção. Porque o ser humano, quando ele é concebido, ele é emanado da onde? Do todo universal, do vácuo quântico, né? Ele vem e nasce a partir de uma energia, com uma energia muito poderosa, que é a Kundalini, como alguns pronunciam, o Kundalini, com a energia sagrada, e essa energia ativada a partir do relacionamento amoroso do casal. O casal está se amando,
essa energia começa a circular, Yang e Yin, a dualidade dos opostos, naqueles momentos ali, eles são um só, uma só energia, não tem os opostos, né? E ali concebe-se o novo ser. Então, quando a gente vem a esse plano, a gente vem por obra do amor, né? Não do casal, do vácuo quântico, do universo, de Deus. Ele derrama amor em cima da gente. E o amor, uma vez que ele é derramado na forma da vida, da centelha divina, da vida que você tem, e você anota lá na sua cadernetinha um determinado débito para você, porque o todo derramou amor para você. Ele te deu a vida através dos seus pais. E aquele casal ali, Parece que deu uma falhinha aqui. Não estou conseguindo ouvir o professor Eric. Professor Eric, travou um pouquinho. Pode voltar só um pouquinho para a gente, que aqui deu uma travada. até onde você ouviu, Thalita? Aí você Só falou do casal. Você falou do está se casal. amando, né? Isso. E aí, naquele momento, junta a energia Yang e Yin, a dualidade dos opostos, eles formam uma só energia, a Kundalini está circulando a uma velocidade de aceleração altíssima e funde-se o novo ser. E o todo derrama todo o amor naquele momento que nasceu a nova vida, ok? Ok. Seja aqui nesse plano, ou seja em qualquer plano, de qualquer. Deu uma travada novamente. Deu uma travada. Como algumas pessoas chamam, né? A pessoa vem com esse ego, que é um mecanismo de defesa para sobreviver nesse plano, que é a personalidade, que são os instintos que a pessoa tem, que é o repositório de tudo que a pessoa trouxe ao longo dessa vida, das outras vidas, tá? No momento que esse ego entra em ação, ele gera um negócio, um elemento, um processo alquímico que chama calcination. O que é o calcination? É a disputa de egos, é a disputa pela sobrevivência, é a disputa do eu sou, tá? É o primeiro processo alquímico, e é o processo do calcinátil, é o fogo. É esses conflitos que a gente vivencia durante todas as nossas vidas, entendeu? É o fogo. Por isso que o plano mental, do ponto de vista alquímico, é o elemento fogo. Quando você vai estudar, por exemplo, a alquimia filosófica, você tem lá o fogo. O elemento fogo tem a ver com o pensamento, o conflito que você vivencia, a disputa de egos, a disputa com você mesmo, né? E aí tem um outro processo, que é o processo do todo, que é o processo do derramar o amor, de você viver pelo amor, e que é o solútil, que é a ausência do conflito. E o que acontece? Como a gente tem o nosso instinto muito forte, a nossa concepção, porque para sobreviver nesse plano aqui tem cobra, tem onça, tem oceano que é complicado, tem tempestade, tem o sol que queima, né? Tem tudo isso, você tem que correr atrás para comer, porque se for na selva, você fica sem comer e morre de inanição. Então o ego é uma força muito presente na nossa vida. Então a gente precisa primeiro aprender a conviver com o ego, tá? Eu vou dar meu exemplo, tá? Eu sou um cara que nasci dentro de empresa, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, trabalhei nas empresas do meu pai, que era empresário, tá? Me desenvolvi, fiz um curso de engenharia eletrônica, que é um curso pesadíssimo, para quem não conhece, é um dos cursos mais pesados que existe hoje na face da Terra, e as nossas faculdades do Brasil são muito pesadas, do ponto de vista de engenharia eletrônica. Fiz carreira vertical, fui para as áreas de gestão, me especializei em finanças, que é a minha especialidade. Fui buscando conhecimento, cursei estratégia na Escola Superior de Guerra, fiz MBA em gestão empresarial, mestrado na área de gestão, doutorando na área de gestão. E o que aconteceu comigo? Busquei conhecimento pra caramba. Talvez
Estudei por 20 vidas a área de gestão. O que aconteceu comigo? Por causa do calcination, do ego, eu fali. Entendeu? Então, primeiro, sucesso financeiro não tem nada a ver com o preparo acadêmico. Vamos separar essas duas coisas aí. É lógico que o preparo acadêmico te ajuda a você ter ferramentas para você conseguir ter sucesso financeiro. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É importante? São complementares? São. Mas tem Tanto uma é questão energética. Pode falar, Thalita. Tanto é porque você falou aí que não tem nada a ver, e eu lembrei de pessoas muito simples que hoje são milionários, né? Existem pessoas que são milionárias hoje e era catador de lixo, né? Então, realmente não tem nada a ver com o conhecimento técnico em si. A pessoa, ela procura depois esse conhecimento, né? Mas não é o conhecimento técnico que faz ela ficar, ela ter prosperidade, né? Então, aí o dinheiro é energia, correto? O dinheiro é a representação do escambo que existia antigamente. Que antigamente você trocava serviço por produto, trocava um serviço por comida, trocava isso por água. E depois, como as trocas começaram a ficar muito intensas, tal, padronizou-se, não, então essa troca aqui vai valer tanto isso, e padronizar lá uma moeda que é para representar essa troca na sociedade entre todos. Então o dinheiro tem a ver com o quê? Com troca, Deu uma travada aqui. né? E à medida que esse. Professora Eric, deu uma travada aqui. Está travando bastante hoje a internet. Professora Eric, aqui está travando. Não sei se ele está me ouvindo. Professora Eric, aqui está travando bastante. Eu não sei. O seu link, porque eu estou aqui numa rede que está bem forte aqui. Melhorou É, aí agora? Tá bom agora? Tá ouvindo? melhorou agora. Tá. Ok. Você ouviu até onde, Thalita? Só para balizar aqui a fala. Você estava falando do. Não, é porque cortou algumas partezinhas assim. Você. Então, mas até onde você ouviu? Só para eu voltar e fazer uma apanhada aí do que eu falei. Porque eu preciso saber até onde não cortou. Você estava Você consegue. do ego, tá, do dinheiro Tá. ser uma energia. Então, o dinheiro é uma energia de troca. É uma energia de troca. E se é uma energia, o que vai acontecer? O universo quer que todo mundo seja abundante, entendeu? O universo tem a ver com troca, né? O dinheiro tem a ver com troca. Você ajuda, você é ajudado, é uma troca de energia. Se você se fecha em torno de você mesmo, o que vai acontecer? A sua energia não circula. Você vai definhando, a sua energia não cresce, porque para a energia crescer, você tem que trocar. Vamos pensar, por que com o Steve Jobs, por exemplo, ele ficou trilhardário? Porque ele criou um negocinho chamado iPhone que ajudou a vida de todo mundo. Porque a gente pode dizer que os equipamentos eletrônicos foi a IDI, antes de iPhone e depois de iPhone, correto? Então eles forneceram algo. O Bill Gates, por que o Bill Gates hoje está trilhardário? Porque ele criou um negócio chamado DOS, né? E que depois ele transformou em Windows. O DOS era o tal de Disk Operation System. Eu trabalhei com DOS. Acho que ninguém aí que está nos ouvindo hoje sabe o que é DOS, né? Porque depois que as interfaces começaram a melhorar aí, então o Windows veio. Então o que acontece? Se você fica fechado, né? Dificilmente você vai conseguir atrair dinheiro, porque é um processo de troca. Você fornece, doa algo para alguém ou para vários alguéms e o dinheiro vem em troca como uma coisa natural desse processo de troca. Tá certo? Aí vamos voltar no meu caso. O que aconteceu comigo? Aí foi o que a gente chama de ato falho, porque eu fiquei tão focado na questão de fazer dinheiro que eu esqueci o verdadeiro motivo que eu estava nesse plano, entendeu? Me tornei uma pessoa fria, me tornei uma pessoa arrogante,
com ego do tamanho do Everest, né? Chegou um momento, o que a minha centelha fez? Puta, o cara não bebe, não fuma, pratica artes marciais, não tem jeito de fazer um infarto, fazer um derrame, fazer uma doença. Então o que nós vamos fazer? Vamos quebrar ele, porque é aonde ele vai sentir. E aí veio o ato falho, entendeu? Então esse é o primeiro elemento que derruba a pessoa. A arrogância, que é o quê? O ego, é o calcinátil. Entende? Então, do ponto de vista alquímico, esse é o primeiro elemento. E ele não vem como um castigo, ele vem para equilibrar as coisas, ok? Para equilibrar as energias, porque a gente tem que seguir no caminho da evolução, a gente tem que se aproximar do vácuo quântico, a gente tem que se aproximar da nossa centelha divina, da nossa mente superconsciente. A nossa mente superconsciente tem que mandar no consciente, o consciente tem que mandar no inconsciente. Se o seu inconsciente manda no seu consciente, o que acontece? Calcinátil. Fogo. Não é só aqui nesse plano. É em qualquer outro plano, em qualquer dimensão, em qualquer universo, em qualquer local do multiverso. Então, se a gente entende como funciona o universo, aí as coisas bacana. Então, nós vimos o elemento fogo, o elemento água. Fogo é calcinátil, água é solútil. Aí a gente tem o quê? Um elemento chamado coagulátil. Coagulátil é o aterrar. Então você tem que ter conexão com a Terra. Por quê? Para saber o que é possível e o que é impossível. Às vezes as pessoas querem ganhar muito dinheiro, mas elas não estão preparadas para ganhar muito dinheiro. Porque lidar com muito dinheiro tem que ter preparo. Não é só você ter dinheiro. Ah, mas o fulano ganhou na Mega Sena. Você pode ter certeza que a expansão dele, a consciência dele já vem sendo preparada há várias vidas, tal, e é um processo que ele vai passar porque ele teve permissão, entendeu? Não é obra do acaso. Eu acreditava em sorte até eu estudar alquimia. Então, e ele recebe esses recursos, ele tem que prestar conta disso, porque de alguma maneira está no plano dele existencial, do plano de evolução dele. Então, a gente tem que entender que a gente vai evoluir em saltos. Se você trabalha com algo que gera pouco dinheiro, você não há de esperar que você vai dar um salto para ficar trilhardário da noite para o dia. Você vai ter que construir um processo. A sua energia vai expandindo, você vai crescendo a sua consciência, vai se preparando, você consegue atrair mais coisa, mais coisa, mais coisa. Vai tendo um sentimento de pertença, porque você tem que pertencer a isso. Porque senão você não consegue colapsar, porque você vai evoluir o quê? Em saltos. Então, se você ganha hoje um salário mínimo, você não vai pensar que você vai, daqui amanhã, vai ganhar 100 mil reais por mês, ou 200 mil reais por mês. Correto? Então, você vai evoluir em saltos. Aí a pessoa, mas a TQA não funcionou porque eu queria ganhar 100 mil por mês, eu ganho um salário mínimo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí o que é isso aí? Calcinátil. Aí o seu ego batendo. Então, a gente tem que preparar para fazer os nossos saltos de uma maneira consciente, consistente e sustentável, para você construir uma evolução. Nada no universo é instantâneo. Nada no universo é instantâneo. Até o Big Bang, que foi a emanação inicial, ela foi evoluindo nos milionésimos de segundo, uma energia brutal, até produzir toda a matéria e tudo isso que a gente conhece, né? Então, nós estudamos agora a questão de você se desenvolver de maneira consciente e consistente. Falamos do ato falho, que é quando você deixa o ego tomar conta, aí a centelha vem e te cepa, porque se você se afasta da sua centelha e você tem um grau de expansão da consciência, ela vai gerar antimatéria para quê? Para adequar o nível de luz que está sendo gerado. Então você vai ter um processo de calcinátil, entendeu? De fogo, porque é um processo compatível. E assim não é só dinheiro não, para tudo na vida. Para tudo na vida que a gente quer, em todos os planos, seja ele o profissional, o financeiro, o amoroso, o pessoal. A pessoa tem lá um cargo de gestão, né? Eu quero ser CEO. Puta merda. O cara não consegue liderar a mesa dele. Não consegue gerenciar a mesa dele. Aí o cara quer ser CEO
e fica lá todo doidinho porque às vezes não conseguiu galgar um cargo de gestão, tal, porque você precisa desenvolver suas competências de liderança. Gerenciar não é fácil. Liderar, mandar, comandar pessoas não é fácil. Então você tem que se preparar, tem que fazer um preparo. Ah, o universo não quer me dar o cargo de CEO. Mas como que faz isso? Como que faz isso? Então a gente tem que entender que as coisas são encadeadas. No universo é tudo ligado. Nada acontece por acaso, gente. E a gente co-cria. A gente não cria. A gente co-cria a nossa realidade, né? Ah, mas o universo não quis me entregar. Não é o universo que não quis te entregar. Aí a gente chega no terceiro elemento, que são as questões de você não conseguir colapsar a função de onda para o dinheiro. O que que te prejudica com isso? Né? A gente tem alguns fatores. Primeiro fator, e mais grave, a questão dos implantes, que vem desde a sua infância, desde lá da sua barriga. Ah, a gente não pode ter mais um filho porque não tem dinheiro. Aí o menino está lá no útero e já fala, poxa vida, eu sou pobre. Já está escutando o pai falar. A mãe engravidou e o menino está lá escutando porque ele escuta, porque o corpo dele, os corpos sutis, o corpo da consciência já está vivo na hora que aconteceu a concepção, né? Ah, mas por que você engravidou tal? E a mulher já fica toda. Tô falando assim, são coisas que acontecem, né? E a mulher sendo cobrada porque eles não têm condições financeiras e teve um filho. Gente, o melhor momento para você fazer dinheiro é na hora que acontece a concepção de um filho, porque você emana amor. E o sentimento que ele colapsa a onda sem parar é o amor do pai e da mãe pelo filho, porque é um amor incondicional. É o sentimento mais próximo do amor de Deus que a gente tem. Entendeu? Então, isso aí é um implante. Aí depois tem aquela história que o dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, pobre não entra no reino dos céus, mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a criança já vai sendo bombardeada com aquelas questões de que dinheiro não é benéfico, o dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim, o dinheiro é coisa do demônio, e etc, etc, etc. Então os implantes são coisas que impactam no sentido de você ter isso no seu inconsciente, aí você vai se comportar na sua vida se sabotando para que você seja coerente com aquilo que você tem no seu inconsciente. Ok? Esse é o primeiro elemento. Se, se, Só uma pode coisa. falar. Então, os implantes são aquilo que foi implantado ali de forma inconsciente, né? Ou através de uma situação que a pessoa viveu na infância, na adolescência, ou através de uma fala, né? Que Sim. normalmente não é uma fala direta, o dinheiro não é bom, né? É uma É um coisa ambiente. subjetiva, né? É, Tem aquela coisa também das pessoas, dos pais, né? Tá lá, tá assistindo a televisão, aí fala, tá vendo? O dinheiro deixa as pessoas corruptas, né? Fala isso perto do filho. Ou exato. parece uma pessoa com dinheiro, aí já, né, as pessoas ficam desconfortáveis perto dela, como se ela não fosse uma pessoa boa, né? Isso. Ou tem aquelas atitudes de inveja, né? De tipo assim, não sei por que essa pessoa tem isso tudo e eu não tenho, né? Por que ela tem isso tudo e eu não tenho? Que estudei muito mais do que ela, e tem algumas coisas que acabam implantando essa aversão ao dinheiro, né? De Sim. forma subjetiva. É. Então, essa questão das crenças, né, que são subliminares aí é o primeiro elemento. O segundo elemento, quando você pega o estudo do David Hawkes, do professor David Hawkes, que é a escala Hawkes do nível da consciência, você vê lá que 90% da população mundial está vibrando abaixo de 260 na escala dele, que são sentimentos que não favorecem a cocriação com o universo. Então, se você está vibrando nos sentimentos correlatos ao medo, né? Insegurança, incerteza, dúvida, abandono, rejeição, autodepreciação, autopunição, autoflagelação, autopiedade,
autocomiseração, você não vai conseguir colapsar a função de onda, porque não vai gerar energia suficiente para que você consiga fazer interferência construtiva com a onda do vácuo quântico. Se você está vibrando em algum sentimento de culpa, de vergonha, de remorso, piorou, porque está no nível abaixo da escala. Aí que não vai mesmo, tá? Aí você tem que criar com ego, aquela luta, aquela dificuldade, o dinheiro não chega, tem que fazer um esforço grande demais para fazer a sua subsistência, que não é uma coisa natural, que está na Bíblia. Ele não manda lá olhar os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como um deles. É por conta disso, é o tal. A coisa natural. Quando você está destravado, é natural que as coisas venham, porque você merece exponenciar. O ser humano é destinado à grandeza. A gente é que a gente faz os nossos escuros, a gente faz as nossas sombras e a gente bloqueia. A gente vive o inferno nessa vida. O inferno não está na outra vida, está nessa aqui, por causa do calcinátil, dos egos, né? Um outro elemento muito importante que a gente pode elencar aí são as questões relacionadas a pai e mãe. Porque a estrutura atômica do pai, da mãe e do filho é a mesma, estão emaranhados do ponto de vista quântico. Então, toda diferença que você tem com seu pai e com a sua mãe, de alguma maneira, vai travar a sua vida. Por isso que lá na Bíblia, ele fala lá, honrar pai e mãe. O que é isso que ele está querendo dizer? Porque se você tem um sentimento de amor, de gratidão, de alegria, de respeito para com seu pai e sua mãe, você tem isso por você mesmo, que o sentimento é espelhado. Se eu odeio meu pai, eu me odeio. E para eu me odiar, como está no meu inconsciente, eu vou me sabotar para mostrar que eu me odeio. Porque o nosso equipamento de informática que está aqui, a nossa mente, ela tem que ser coerente com as nossas ações. As nossas ações têm que ser coerentes com aquilo que a gente acredita. Que a gente é um emaranhado de ondas. Correto? Então, se a gente não tem uma relação com papai e mamãe pacificada, aí a gente vai ter problema com vida profissional, financeira e amorosa. E é toda a vida não anda, né? Gente, eu falo para vocês que 90% dos problemas que eu pego em atendimento em consultório é problema com papai e com mamãe, que não está resolvido. E isso aí impacta na vida do indivíduo, na consciência, de uma maneira brutal. E outra, ela não cessa, ela não arrefece ao longo do tempo. Ela vai, a nível de inconsciente, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até vir um ato falho. Até vir um ato falho. Depois, quem quiser, leia aquele livro que a gente postou aí do Michael Dole, que é Diga-me onde dói e te direi porquê. Lá ele faz um capítulo a respeito dos mecanismos de autossabotagem e atos falhos. Acidentes são atos falhos, incidentes são atos falhos, falências são atos falhos, igual o meu. Eu me puni, porque eu estava me afastando da minha centelha. Foi a única maneira que a centelha achou para me derrubar. Falou, tem que tirar o dinheiro desse cara, porque senão como é que eu vou fazer? Não bebe, não fuma, não joga, não dorme cedo, acorda cedo, e aí? Como é que nós vamos fazer para poder ele vir para o trilho de novo? Foi a maneira que achou. Então, o mecanismo de autossabotagem é um movimento de coerência para aquilo que você tem no seu inconsciente, entendeu? Parece que está tudo errado, não está não, está tudo certo. Porque o universo é perfeito. Deus não joga dados para o universo. O vácuo quântico é perfeito. E a gente está aqui no planeta escola para evoluir, para aprender, né? E o aprendizado é duro, né, pessoal? É duro. Então, eu acho que isso aí resume, né, Thalita, o que são as questões aí que provocam. As Eu falei causas. demais aí, desculpa aí. Ok. Só vamos resumir um pouquinho aqui. Pessoal, para quem acompanhou hoje, a live de hoje é sobre ciclos de fracasso, de autossabotagem em relação à vida financeira, ao dinheiro, né? Por que que algumas pessoas crescem financeiramente de forma tão fácil? Por que que para algumas é tão travado, tão difícil, né? A gente tem pessoas que têm muito conhecimento técnico, formações, né? E às vezes até vem de família que tem dinheiro e a pessoa consegue perder tudo, né? E não consegue ir para frente. Então, isso daí são coisas não resolvidas no nível energético, né? E esse nível energético nós estamos falando aqui
sobre, o professor Eric falou sobre as questões financeiras, né? Falou sobre as questões financeiras, sobre as crenças, né? Falou sobre as crenças que são implantadas aí, às vezes, através da família, da geração, dos pais, né? Aquelas crenças, vai lavar a mão que o dinheiro é sujo, né? Nós não temos dinheiro, infelizmente você não pode fazer isso porque nós não temos dinheiro, então a criança vai ouvindo isso constantemente e vamos crescendo sempre nessa apego à escassez, à falta, né? Então, são os implantes que o professor Ari falou. Aí falou sobre a questão da alquimia, o evento do Calcination, né? Que seria a luta entre o ego, né? O consciente, que seria uma luta entre o professor Eric, seria uma luta entre o ego e a mente superior da pessoa, seria isso? Ou O entre mais de um ego, seria pessoas, né? Calcination. Calcinátil, exatamente. É o Isso. fogo, é o elemento fogo. Ok. Thalita, só um detalhe. Às vezes a pessoa, por causa de crenças, ela está fora do propósito dela. Vamos supor que a pessoa seja empreendedora. E ela foi criada desde pequenininha para ser funcionário, para ser empregado, entendeu? Aí ela começa a trabalhar na empresa tal, e tem uma expansão da consciência desse tamanho. A consciência dela é desse tamanho. Aí na hora que ela vai subindo na hierarquia da empresa, começa a topar com chefe medíocre, chefes que não têm uma consciência pequena, uma expansão da consciência pequena. Aí a pessoa se sente desconfortável, sai do emprego, vai para outro emprego. Na hora que ela vai subindo na hierarquia da empresa, chega um momento que ela encontra a resistência, né? E aí, outra. E fica nesse ciclo repetitivo. Por quê? Porque ela está fora do propósito dela. Às vezes ela tem que empreender. E o contrário também, às vezes a pessoa não tem, vê empreendedora e está temando empreendendo quando é melhor, às vezes, que ela possa ser um empreendedor interno, às vezes trabalhar como funcionário. Então é muito importante que a pessoa adeque as suas atividades para o seu propósito de vida. E cada um tem o seu propósito. Isso é igual a impressão digital. E se você consultar o universo vai te mostrar qual que é o seu propósito de vida. Para você não encontra, senão é o quê? Calcinate. É fogo. Ok. Você não consegue, entendeu? Então você vai. Um esforço supremo, um esforço medonho, né? Então, a gente tem que se adequar e saber, porque, do ponto de vista do universo, as coisas são fluídicas, as coisas tendem ao progresso, tendem à prosperidade, tendem à multiplicação, tendem ao desenvolvimento, tendem à abundância. Se tem alguma coisa diferente disso, é porque a pessoa está com alguma trava, algum problema, alguma questão. Às vezes de vidas passadas, mas é uma questão raríssima aí. Eu diria que é menos de 2% dos casos que tem esse tipo de questão, não é o principal. O principal é o que as pessoas fazem aqui mesmo. Elas constroem os seus escuros, as suas sombras, e aí não conseguem sair delas. Aí o pessoal, o professor Eric também falou sobre essa questão agora aí do propósito, né? Quando a pessoa não está no fluxo do propósito de vida dela, podem também ter essas travas aí, ela não consegue crescer. E falou também sobre a questão da relação com o pai e com a mãe, né? A relação com o pai e com a mãe determina tanto o sucesso financeiro quanto o sucesso na vida amorosa. Porque nós espelhamos aquilo que sentimos pelo pai e pela mãe, espelhamos em nós. Então, se nós rejeitamos, não aceitamos, odiamos, né, o pai e a mãe, aí isso vai refletir em nós, temos esse mesmo sentimento por nós e vamos nos auto-sabotar aí nas situações que temos possibilidade de crescer, né? Ou, às vezes não vamos dar importância para essas possibilidades ou vamos sabotar mesmo o caminho. E tudo isso acontece de forma inconsciente. Ninguém quer se autodestruir de forma consciente, pessoal. Isso acontece de forma inconsciente. Às vezes são gotinhas de área que você vai se destruindo. Destruindo, né, sua vida financeira, destruindo sua vida profissional, destruindo as possibilidades que vão aparecendo para você.
é diariamente, às vezes são gotinhas de atitudes, de ações, ou de indiferenças, ou de omissões, e no final das contas você fale, ou você nunca consegue chegar onde queria chegar, né? Justamente porque lá no inconsciente existe uma trava. Ok. Um exemplo, por exemplo, só um exemplo. Imagina uma pessoa, por exemplo, um indivíduo que na hora do parto a mãe correu risco de vida e ela sentiu medo de morrer. Se acontece isso, a criança sente esse negócio e pelo amor que ela tem pela mãe, que foi construída ali ao longo da gestação, ela se sente culpada e com vergonha e com remorso de ter provocado esse risco para a mãe, porque ele acredita, ele sente que ele é a causa daquele risco de vida. A pessoa deixa de se sentir merecedora, vai carregar um peso pelo resto da sua vida por causa de uma questão que aconteceu no útero e que ela, na verdade, não teve culpa daquilo, entendeu? E a pessoa não se sente merecedora. Toda vez que o universo vai entregar algo para ela de bom e de melhor, ela não aceita, o universo não consegue entrar por causa da questão de não merecimento, que é um tipo de autossabotagem. Entende? Que é um Ok. dos casos. Eu queria falar um pouquinho, professora Eric, como que isso acontece na prática. A gente já falou aqui, já damos uma introdução, né, que acontece de forma inconsciente. Certo. Ninguém vê um chifrinho de capetinho, um rabinho em si mesmo e lá começa a se chicotear, né? Não é bem assim, isso não Sim, acontece, né? A gente certo. faz essa autossabotagem de forma inconsciente e às vezes a médio e longo prazo. Agora, o que acontece de fato ali com a pessoa para acontecer esse ciclo de autossabotagem? Vem uma oportunidade. Aí ela até às vezes quer aproveitar essa oportunidade, mas tem por trás ela tem uma mente que nós chamamos de eu inferior, né, professora Érica? É o inconsciente. É. E aí no Mas inconsciente dela tem essa. é mais profundo, porque às vezes a pessoa tem um sentimento ruim, que está gravado no inconsciente, ela não tem consciência que ela tem aquele pensamento, né? E aquilo ali provoca comportamentos na vida que, para ela manter a coerência com aquele sentimento que ela tem, ela se sabota. Uma pessoa, por exemplo, que não se sente merecedora de ter dinheiro. Vamos supor que a pessoa nasce numa família que é uma família que não tem posses, uma família que seja pobre do ponto de vista financeiro. E essa pessoa tem um talento acima da média, uma inteligência acima da média, e ela tem uma facilidade para fazer dinheiro. Por lealdade à família, ela pode se sentir culpada por ter dinheiro e a família não ter dinheiro. Aí o que acontece? Para manter esse sentimento do inconsciente, ela começa a se sabotar para quê? Para deixar de ter dinheiro. Por quê? Para manter a coerência, porque ela tem vergonha, culpa de ser rica e a família não ser. Entende? É, Esse é um exemplo. eu estava até ouvindo uma história de um rapaz que ganhou 10 milhões na Mega Sena e ele conseguiu ficar mais pobre do que ele era antes, né? Ele ganhou, gente, ele ganhou 10 milhões. Se ele tivesse só colocado isso para render, ele não precisaria trabalhar o resto da vida dele. Mas ele foi Exatamente. capaz de gastar, ele dava dinheiro para as pessoas, fazendo uma reportagem com ele. E dava dinheiro para as pessoas e foi acabando e ele ficou mais pobre do que ele era antes, né? Então, isso é uma prova de que a questão financeira ela começa numa permissão interna, né? E quando a Tá, pessoa está permitida, fica fácil, livre o caminho. Quando ela não está é, permitida, fica travado, fica sempre tem um impedimento, sempre tem um porém, sempre tem uma desculpa, sempre tem um probleminha que não deixa ela avançar, né? deixa eu só falar uma coisa aqui. Você pega essas grandes empresas e vê a origem delas. Raríssimas são as empresas que começam grandes. A grande maioria das empresas que hoje são mega empresas, essas empresas são perenes aí, elas começaram na garagem de alguém, ou no quintal de alguém, ou numa sala de faculdade, começaram pequenininhas. Você pega aí o 99, o Uber, a Microsoft, a Apple,
a Siemens, todas essas grandes empresas, você pega a origem delas, o empresário começou pequenininho. Ele acreditou, começou algo, e aí o negócio vai crescendo, ele vai crescendo em saltos, entendeu? Vai expandindo a consciência, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai aumentando. Porque é uma questão energética, mais do que competência técnica e competência financeira, né? Sim, Aí ele pode é, até a falta de competência pode fazer ele quebrar uma vez, duas vezes, três vezes. Mas o fazer dinheiro é uma energia, é um estado energético. Ok? tem um cara que eu admiro muito, né? O Flávio Augusto, que é um dos maiores empresários brasileiros hoje. O cara tem o segundo grau, né? Ele terminou o segundo grau e o pai forçou, assim, porque ele não se interessava tanto pela escola tradicional. Ele queria estudar sobre vendas. Ele queria ser vendedor desde a adolescência. Ele casou com 20 anos, a esposa tinha 19, ou talvez menos do que isso, talvez eu esteja até enganada, mas eles eram adolescentes. E para a família deles parecia loucura tudo aquilo. E ela deu super apoio para ele, dois adolescentes, e ele foi vender, né, para uma empresa e ele acabou se tornando sócio dessa empresa, onde ele começou a vender, depois se tornou dono da empresa, depois comprou outras empresas e hoje é dono do time de futebol, né, de Orlando. O cara mora em Orlando hoje, gerencia as empresas dele que tem um faturamento anual de 86 milhões, né? Uma das empresas que eu sei, o resto é, não sei, tá? E o cara hoje acredito que vai chegar no topo aí do bilionário. Não sei se já chegou, mas ele tem né, ele tem um caminho permitido na frente dele para a prosperidade, né? E ele foi também com toda a garra nessa construção. E não foi o conhecimento, ele buscou o conhecimento técnico que ele precisava fazer o que ele tinha que fazer, e não estudar para ter um diploma e tal, enfim. Então, assim, fica muito nítido que é uma questão energética mesmo, né? Energética. Só um detalhe. A pessoa que quer crescer, ela tem que estar disposta também a sair da zona de conforto. Não vai pensar que vai cair tudo do céu, porque não vai. Então ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que se dedicar mais, vai ter que movimentar energia para poder que as coisas aconteçam. Se ficar deitado em berço esplêndido, não vai sair do lugar. E outra coisa, como é que o universo funciona? Vamos supor que a pessoa tem um cafezinho lá que ela vende 50 cafés por dia, né? Aí o universo, por favor, manda mais clientes e tal. Aí o universo escuta, porque escuta, aí manda lá 200 clientes. Ah, universo, pelo amor de Deus, aí cliente mais. Acabou, cortou. Entendeu? Então, tem que estar atento a essa questão, porque para crescer é preciso sair da zona de conforto e tem que gerar luz. Se você não gerar luz, você não expande, Tem aí não há pessoas, por crescimento. exemplo, que são muito perfeccionistas, né? Então elas falam assim, é, eu não tenho aquela habilidade de demandar, né? Sumiu a Delegar. palavra aqui, Delegar. de delegar, essa é a palavra, de delegar tarefas, né? Já tive alguns clientes do coaching com essa dificuldade. Ah, mas será que vão fazer tão perfeitinho o jeito que eu faço? Ah, será que, né? E aí a pessoa não cresce, porque ela fica assim, será que eu vou encontrar pessoas ideais para trabalharem comigo? E ela fica com medo de testar, tentar, né? Claro, vai ter outras pessoas significam possíveis conflitos, possíveis diferenças, possíveis dificuldades no caminho, um esforço para uma adaptação ao outro, né? Então, a pessoa, para ela crescer num negócio, né? Nós estamos falando aqui mais dessa questão do negócio, ela tem que ter abertura para delegar. E isso para algumas pessoas é bem difícil, né? Assim, com aquilo, tudo tem que estar na mão delas, no controle delas, né?
E se a gente for pensar, o dono do McDonald's, ele não tem controle de tudo que está acontecendo exatamente nesse momento dentro de cada loja do McDonald's no mundo inteiro, né? E se ele tivesse preocupado em ter esse controle exato, ele não teria crescido nunca. E foi exatamente o que fez ter o corte de relacionamento dele com os criadores lá, né, do método do McDonald's. Que os caras não queriam entregar para ninguém. É meu, é meu, é meu, né? E aí ele fez o negócio expandir porque ele não ficou segurando. Muito legal. Tá. Temos que otimizar o tempo, funcionar de forma precisa, proporcionar grandes vantagens como economia do tempo. Tá. Aí tá falando de habilidades, né? O professor Eric falou sobre isso. A pessoa, para ela tem que estar aberta também a buscar novas habilidades. Então, prosperar não é fácil. Prosperar, né, professor Eric? Não sei se estou usando a palavra certa, é um desafio, é desafiador, né? É ser pobre e ficar numa situação. Às vezes não é ser pobre exatamente, mas algumas pessoas ficam numa situação, numa zoninha de conforto ali, não querem crescer mais porque vai exigir sair da zona de conforto, estudar, melhorar a si mesmo, se desenvolver como pessoa, tirar os entraves aí, né? Professor Eric, qual a solução para a pessoa se reprogramar, né? Se reprogramar, destravar, quais as possíveis caminhos, possíveis soluções? Bom, então ela pode fazer isso de algumas maneiras, né? De algumas maneiras. A primeira maneira, e que eu acho que é a maneira que todo mundo deveria procurar, mas embora seja mais lenta, a não ser que você se dedique com muita profundidade, é o autoconhecimento. É estudar, 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 estudar mais. Que é buscar o autoconhecimento para que você possa entender como o universo funciona e como você está inserida dentro desse universo, né? A segunda maneira é a maneira de você se ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. E não é ajudar filantropia, esse tipo de coisa, não. Ajudar o seu próximo mesmo, que está do seu lado, a pessoa da sua família, aquela pessoa que está precisando de um apoio, uma palavra, às vezes passar algum conhecimento, né? E procurar, porque às vezes a trava, vamos dizer, o impedimento está tão profundo no inconsciente que aí você precisa de ajuda. Porque às vezes você consegue até perceber o mecanismo de autossabotagem, mas você não consegue identificar a causa raiz. Aí você pode buscar uma das terapias tradicionais, né? Do caso da psicologia, das abordagens da psicologia e tal, e ou uma das terapias energéticas, ou o conjunto delas, que todas de alguma maneira trabalham aí em alguma velocidade a localização da causa raiz e até que está dentro de uma delas, né? O que a gente faz no nosso atendimento é exatamente através da identificação de causas raízes que travam a pessoa e a partir daí a gente fazer uma reprogramação mental para que a pessoa possa eliminar essas travas que ela possua e consiga fazer o seu salto, né? Compatível com o grau da sua expansão da consciência. Que aí a pessoa vai evoluir em saltos. Ela não vai dar um salto daqui para Plutão da noite para o dia, porque ela não tem nem energia para isso, porque tem que gerar energia para que esse salto aconteça, tem que gerar luz para que isso aconteça. Então, basicamente é isso que a gente faz. E, eventualmente, algumas pessoas têm uma resistência muito grande, a sair da zona de conforto e mudar, aí o sofrimento calcinátil é muito grande. Porque o ego, ele é tão presente, tão dominante, que a pessoa não consegue soltar. E aí é muito difícil. Sem a figura do soltar aí, o que é o soltar? É não ter ansiedade, é confiar que aquilo vai acontecer para o bem maior. Então isso é uma variável complicada em qualquer terapia, e na TQA não é diferente. Mas como a TQA é muito incisiva, ela é muito disruptiva, então a calcinate é muito grande. A catarse, e quanto mais se aperta, porque você faz em níveis, né?
Se você bota uma pressão muito grande, a pessoa ela passa por um processo de catarse muito grande, né? Ela não, as respostas do corpo físico e das emoções, porque aquilo tudo entra em conflito, porque é igual a homeopatia. Como é que funciona a homeopatia? A alopatia, ela funciona corrigindo os sintomas das doenças, vamos dizer, dos males. A homeopatia trabalha como? Potencializando o sintoma para que o corpo possa reagir. Então a gente é mais ou menos assim, quer dizer, você bota uma onda para retirar aquela crença, aquela emoção, aquele sentimento que a pessoa tem que não é legal, que é negativo, e a gente dá um comando para uma onda substituir aquilo. Na hora que você entra em choque, aí gera catarse. Às vezes a resistência é tão grande que a onda fica batendo ali que a pessoa não sente catarse nenhuma, porque tem tanta antimatéria, camadas e camadas e camadas e camadas, que a onda vai batendo e não consegue limpar. Demora muito, demora meses às vezes para poder fazer a limpeza. Só que aí você vai para um segundo atendimento, aí você aperta, é igual a turbina, você aperta mais um pouco, ou dá um aperto muito forte. Aí, na hora que o inconsciente sente que ele vai sair da zona de conforto, aí vem todo o processo de catarse. Aí é duro, aí gera calcinático, gera muito fogo. Eu é que o diga, né, professor, que já passei pela minha segunda sessão, pessoal, da terapia quântica aplicada e estou nesse processo. É. Mas eu tenho certeza que os resultados virão. Thalita, Pessoal, Eric, levei quase um ano para poder sentir o efeito da TQA em mim. Porque a resistência é muito grande. O meu ego é do tamanho do Plutão, você entendeu? Resistência, não deixava a onda trabalhar. Aí demorou demais para poder ter o efeito, para conseguir. Você pensa bem, quase 2.000 currículos colocados no mundo inteiro, você não conseguia arrumar um emprego, nem resposta. Você imagina como é que estava travado. Você entende? A energia estava toda bloqueada. Até abrir uma brecha aí, eu vou falar. Haja onda para fazer o trabalho. é, e assim, quem quer crescer, né, tem que estar disposto a passar por esse processo, né, professor Eric, de investimento no autoconhecimento, é o que o professor Eric falou aqui, investir no autoconhecimento, e às vezes é comprar um curso, é entrar num programa, como o programa que nós estamos oferecendo, da união do coaching com a terapia quântica aplicada, às vezes é pagar uma sessão de uma terapia, né, algum tipo de terapia. No caso, o professor Eric oferece aí a terapia quântica aplicada, tá? Que nós estamos vamos abrir aí a primeira turma do curso de formação. Por enquanto, hoje ele é o único terapeuta quântico aplicado no universo, porque ele criou essa terapia aí e, né, co-criou aí junto com o universo essa terapia quântica aplicada. E nós vamos abrir a primeira turma aí em parceria juntos dessa turma, e eu vou estar nessa turma, então quer dizer, eu vou me tornar uma terapeuta também, e estou empolgada com isso. Então, são caminhos, tá? São caminhos. Para mim, para Thalita Pinheiro, funcionou muito para várias pessoas que estão comigo aí na minha rede, que eu indiquei a terapia quântica com o professor Eric, que funcionou e tem funcionado muito, tem expandido a nossa consciência, a gente tem dado saltos quânticos e as coisas estão acontecendo, né? Um pouco mais rápido se a gente estivesse caminhando sozinho. Não quer dizer que se você for caminhar sozinho, sozinho entre aspas, né? Não tenho condições agora, mas com o tempo que você vai expandindo sua consciência, vai buscando conhecimento que seja gratuito na internet, buscando autoconhecimento, participe do nosso grupo Transforme a Sua Vida, o link está aí no perfil do Instagram. Entre no grupo, fique no grupo, pratique o que nós estamos ensinando gratuitamente, tá? Experimente, sinta os resultados. E à medida que você for melhorando sua vida financeira, você vai investindo mais em você, na sua autotransformação, no seu autoconhecimento, e também se dispondo a passar aí por esse ajuste, né? Da saída do ego, do controle, e a sua centelha divina, eu superior, mente superior, né? Tem vários nomes aí, vai entrar em ação, né? E para isso acontecer, vai ter um momento aí, né? Nós estamos aí com 27 segundos, professor Eric, para terminar a live. Pessoal, nós vamos abrir
Então, só vou despedir aqui de vocês. Estamos abrindo uma promoção para o dia 7 agora. Nós vamos ter um workshop ao vivo com sessão da terapia quântica aplicada ao vivo, pessoal. Vai acabar aqui, mas nós daremos 20% de desconto até